Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional. Repórter Nacional. Olá, muito bom dia a todos. São 7h30 da manhã aqui em Brasília. Este é o Repórter Nacional que começa agora. 6 de maio de 2021, ao meu lado, Miguelzinho Martins. Bom dia, Miguelzinho. Olá, Monique, bom dia. Um bom dia também aos nossos ouvintes e telespectadores. Aproveito também para saudar as nossas equipes de rádio e TV, profissionais responsáveis por levar o nosso sonho, a nossa imagem até vocês. Enfim, lembrando também do nosso conteúdo, seguimos, a partir de agora, você vai acompanhar as principais notícias, os fatos e acontecimentos de Brasília, do Brasil e do mundo. E se você nos acompanha aqui pela Rádio Nacional e também pela TV Brasil e, claro, pelos aplicativos da EBC para celular e no YouTube em Rádio Nacional BR. Então vai lá, sua companhia é sempre muito importante. E você vai conferir nesta edição do Repórter Nacional. Novo lote com mais de 620 mil doses da Pfizer chega ao Brasil e a capital paulista começa hoje vacinação com o imunizante. Copom eleva juros básicos da economia para 3,5% ao ano. Imposto de renda. Bolsonaro veta projeto que adiava prazo de entrega da declaração e data fica mantida, 31 de maio. Supremo Tribunal Federal retoma julgamento de artigos sobre a lei de patentes. E um foguete desgovernado deve cair na Terra até o fim de semana. Mais um lote da vacina da Pfizer-BioNTech chegou ontem à noite aqui no Brasil. O avião, com as mais de 628 mil novas doses, pousou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, por volta de 9 horas da noite. De acordo com a Pfizer, as doses fazem parte do acordo feito no dia 19 de março, que prevê 100 milhões de vacinas ao país até o final do terceiro trimestre deste ano. Pois é, as primeiras doses da Pfizer chegaram na semana passada e já começaram a ser distribuídas aos estados. Hoje, inclusive, começa a imunização em São Paulo e outras capitais se preparam também. É que essa vacina da Pfizer precisa de toda uma logística. Aqueles super congeladores para manter tudo bem resfriado em temperaturas baixíssimas. Mas vamos deixar para Eliane Gonçalves explicar para a gente. As vacinas da Pfizer-BioNTech começam a ser aplicadas nesta quinta-feira em São Paulo. Outras cidades também já receberam doses do novo imunizante e organizam a logística para começar a vacinação. A capital paulista foi a única cidade do estado a receber as doses da vacina criada pelos laboratórios dos Estados Unidos e da Alemanha. Segundo a prefeitura, 135.720 doses chegaram na terça, foram distribuídas e já podem começar a ser usadas. Devem receber as primeiras doses pessoas que têm entre 60 e 62 anos. Diferentemente das vacinas Coronavac e AstraZeneca, a vacina da Pfizer precisa ser armazenada em temperaturas baixíssimas. Na cidade de São Paulo, por exemplo, elas vão ficar em uma câmara fria central, regulada para uma temperatura de menos 25 graus centígrados, o que possibilita uma validade de até 14 dias. Antes de serem encaminhadas às unidades de saúde, elas são descongeladas e passam a ser armazenadas entre 2 e 8 graus positivos, e aí precisam ser usadas em no máximo 5 dias. As doses da vacina Pfizer-BioNTech vão ser aplicadas em outras regiões do país que também contam com uma rede de frios que possa ajudar na logística de distribuição. O Rio de Janeiro recebeu pouco menos de 47 mil doses. Todas vão ser aplicadas na capital. No Maranhão, elas vão ficar em super freezers que mantêm a temperatura até menos 86 graus centígrados e passam pelo mesmo processo de descongelamento que está sendo adotado em São Paulo. Só a capital São Luís vai receber a vacina. Ainda na região Nordeste, para Pernambuco foram enviadas 17.550 doses, que vão ser aplicadas apenas nas cidades da região metropolitana de Recife. Além da capital, moradores de Olinda e Jaboatão dos Guararapes também vão ser vacinados com o novo imunizante. O mesmo número de vacinas foi enviado para Santa Catarina, na região sul do país. As doses vão ser aplicadas na capital Florianópolis e no município de São José, região metropolitana. No Centro-Oeste, o Distrito Federal recebeu 5.800 doses, assim como o Amazonas, no norte do país. Todas vão ficar na capital Manaus. Para o Acre foram enviadas pouco mais de 1.000 doses da vacina, que vão ser usadas apenas na capital Rio Branco. Segundo o Ministério da Saúde, até agora foram distribuídas quase 500 mil doses da vacina Pfizer-BioNTech para todo o país. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
E tem mais vacina chegando. Hoje será liberado mais um lote da Coronavac, mais 1 milhão de doses que serão entregues ao Programa Nacional de Imunização. E a gente vai acompanhar tudo e trazer todas as novidades para você. Na CPI da pandemia, hoje é a vez do ministro Marcelo Queiroga ser ouvido. Ele e o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Maíra Heinen, a nossa especialista em CPI, acompanha. Maíra, bom dia. Qual é a expectativa? Oi, Monique, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Bom, para hoje a expectativa é ouvir do ministro Marcelo Queiroga quais os principais esforços para a vacinação em massa no Brasil, Ele que assumiu aí o ministério no dia 23 de março, após a saída do então ministro Eduardo Pazuello, e quando o Brasil já tinha aí registrados mais de 300 mil mortos pela Covid-19. O ministro já falou aos senadores no último dia 26, dentro da comissão da Covid-19, e foi cobrado pelos parlamentares sobre mudanças e atrasos no cronograma de vacinas. Nessa reunião que ele participou, ele chegou a destacar que não mudou o calendário, mas que apenas retirou vacinas que ainda não estavam aprovadas pela Anvisa para não criar falsas expectativas. Queiroga é médico cardiologista, foi o 4º ministro a assumir a pasta desde o início do governo. Para a tarde, a expectativa é ouvir Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa, a partir das 2 da tarde. Mas aí a gente vai ver como fica o depoimento da manhã, porque essas oitivas têm demorado um pouco mais, passando de 5 horas de reunião. Então, ao longo da manhã, no início da tarde, a gente deve saber realmente se Barra Torres se confirma para a tarde. Só lembrando que na próxima semana serão convocados o ex-secretário de comunicação do governo, Fábio Van Garten, e representantes da Pfizer. Na quarta, a expectativa é ouvir os presidentes da Fiocruz e do Butantan, e ainda na quinta, representantes da União Química, o laboratório responsável pela fabricação da vacina russa, a Sputnik V no Brasil, e ainda o ex-chanceler Ernesto Araújo. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Maíra. Repórter Nacional. A gente fala agora do adeus a Paulo Gustavo. O corpo do ator e humorista vai ser cremado hoje e a cerimônia deve ser fechada. Quem tem ao vivo as informações é Cristiane Ribeiro. Bom dia, Cristiane. Bom dia também aos nossos ouvintes. A última homenagem de admiradores a Paulo Gustavo durou 1 minuto, mas foi tão intensa quanto a vida do ator e comediante, que morreu aos 42 anos na terça-feira, vítima da Covid. Exatamente às 8 horas da noite passada, Paulo Gustavo foi aplaudido nas ruas, nas janelas de edifícios, em bares, restaurantes, lojas, dentro de carros e ônibus. Organizada pelas redes sociais, a homenagem aconteceu em Niterói, cidade onde o humorista nasceu, em diversos bairros do Rio de Janeiro e em vários estados. E foi também pelas redes sociais que milhares de pessoas deixaram manifestações de carinho e força para mais uma família enlutada pela Covid-19. O corpo de Paulo Gustavo será cremado nesta quinta-feira em cerimônia restrita à família. A assessoria do ator não divulgou o local para evitar aglomeração. E ainda para homenagear o ator, a Prefeitura de Niterói quer mudar o nome da rua Coronel Moreira César, em Icaraí, para a rua Paulo Gustavo. Os moradores da cidade têm até o próximo sábado para decidirem se aceitam a mudança. A votação acontece pela internet, no site consultas.colab.re/Paulo Gustavo. Segue com você aí no estúdio. Ok, obrigado, Cristiane. Vamos dar aquela pausa nas notícias nacionais para irmos até Paris. Dos estúdios da Rádio França Internacional, quem traz os destaques para a gente hoje é Patrícia Moribe. Bom dia, Patrícia. Olá, Monique. Aqui 12h39, um tempo bem chuvoso. E a União Europeia está pronta para discutir a proposta dos Estados Unidos de quebrar as patentes das vacinas da Covid, a fim de acelerar a produção e distribuição, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O presidente francês Emmanuel Macron também disse que aprova a proposta. A administração Biden anunciou ontem apoiar a suspensão das patentes de vacinas contra a Covid, alinhando-se com esforços internacionais para estimular
estimular a produção diante da dificuldade de acesso ao medicamento em países em desenvolvimento. Washington trabalha ativamente em negociações na Organização Mundial do Comércio para permitir a suspensão dessas patentes. Por enquanto, as patentes são essencialmente propriedades de laboratórios americanos que são contrários à suspensão. Isso porque as privaria, segundo as empresas, de ter uma reserva financeira para inovações dispendiosas. E a Grã-Bretanha realiza hoje suas primeiras eleições locais e regionais desde o Brexit e a pandemia do coronavírus. A Escócia é o foco principal do pleito, devido aos apelos por um novo referendo de independência. As pesquisas sobre o que foi apelidado de Super Quinta-feira encerram às 22 horas no horário local, com a maioria dos resultados esperados para sexta-feira, fim de semana e início da próxima semana. A maioria das atenções está sendo dada à votação para o parlamento escocês, já que o governo do Partido Nacional Escocês, o SNP, quer um novo referendo de independência quando a pandemia diminuir. A líder do SNP, a primeira-ministra Nicola Sturgeon, está buscando uma maioria parlamentar depois de aumentar sua popularidade com forte engajamento público durante a pandemia. Estes foram os destaques aqui de Paris. Patrícia Moribe, para o Repórter Nacional. Obrigada. Agora, o espaço. Uma preocupação que está tomando conta do mundo, Miguelzinho, é a notícia de que um enorme foguete que a China lançou recentemente está fora de controle e deve fazer uma reentrada completamente desgovernada na atmosfera esta semana, com risco de cair em uma área povoada. Os Estados Unidos estão monitorando a situação. Astrofísicos da Universidade de Harvard tranquilizam dizendo que a situação, Monique, não deve criar grandes problemas. Mas vamos explicar essa preocupação. A maior parte dos destroços devem se incendiar ao entrar na atmosfera terrestre, mas aquelas que ficarem devem cair no Oceano Pacífico, numa área bem remota. Mas a sua trajetória também atual passa por áreas urbanas. O local exato de reentrada só pode ser determinado algumas horas antes de ocorrer. Isso de acordo com o Esquadrão de Controle Espacial norte-americano. O foguete chinês de 2 toneladas decolou na última quarta-feira e colocou em órbita o primeiro módulo da nova estação espacial do país. Especial Conecta. E o 5G chegou aqui no Brasil, Miguelzinho. A primeira antena que viabiliza essa tecnologia foi acionada ontem, durante a cerimônia que marcou o Dia Nacional das Comunicações no Palácio do Planalto. Aliás, a gente está na Semana Nacional das Comunicações, né? É verdade. A proposta do governo federal é que até 2028 o 5G possa chegar a todos os brasileiros. É o que nos conta a repórter Sayonara Moreno. Foi acionada nesta quarta-feira a antena do primeiro piloto de internet 5G no Brasil. A tecnologia passa a funcionar no Palácio do Planalto, em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, realizaram o ato simbólico de ligação da antena da 5G standalone, chamada 5G pura. Durante a cerimônia, o ministro das Comunicações explicou que até o fim deste ano serão 20 pilotos de 5G em todo o país, iguais aos do Palácio. Segundo Fábio Faria, a expectativa é que todas as capitais brasileiras tenham internet 5G até julho do ano que vem e que todos os brasileiros tenham acesso à internet até 2028. Esse o 5G chegou. Nós estamos no processo no TCU. Eu acho que em torno de algumas semanas estarão votando. Volta para a Anatel e nós teremos o leilão do 5G, e no ano que vem todas as 27 capitais do Brasil terão 5G, até julho. Nós temos hoje 82% das pessoas têm internet, 18% não tem. Até 2028 vamos levar a internet a todos os brasileiros através das obrigações do leilão do 5G. Também no evento, um protocolo de intenções foi assinado pelo Ministério das Comunicações junto com o Sebrae e o Banco do Brasil para levar a internet a 1.000 municípios brasileiros. O Banco do Brasil vai levar a 500 cidades, especialmente a praças e centros urbanos, e o Sebrae a outras 500 cidades, principalmente em escolas que não possuem internet ou não têm boa qualidade.
Lembrando que 55 municípios de 9 estados já possuem o serviço. O Wi-Fi Brasil já possui 13 mil pontos de internet Wi-Fi gratuita via satélite com alta velocidade. Os pontos estão espalhados em quase 10 mil escolas, 600 unidades de saúde e 500 comunidades indígenas, atendendo mais de 8 milhões de pessoas que não têm conexão ou possuem em baixa qualidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. E nessa Semana das Comunicações, nós falamos muito da tecnologia 5G, não é isso? Mas que mudanças ela traz na prática? Já adianto que são muitas, a começar pela rapidez. Sabia que o 5G é 100 vezes mais veloz do que o que estamos acostumados a usar nos nossos celulares? Nossa, que maravilha, né, Miguelzinho? Até porque uma das coisas que mais dão raiva no mundo moderno é internet lenta ou restrita. Com certeza. Mas vamos deixar o Vitor Ribeiro explicar melhor pra gente. O avanço tecnológico torna muito difícil prever o futuro das telecomunicações, mas o próximo passo a gente já sabe qual será. A telefonia móvel de quinta geração, o 5G, a promessa de uma conexão de altíssima velocidade e que acabe com aquele atraso comum nas transmissões de som e imagem. A professora de Ciência da Computação da Universidade de Brasília, Priscila Solis, coordena o projeto 5G Range, que pretende levar esse novo modelo para as regiões mais distantes do país. Ela explica que o 5G vai focar nas pessoas. Veículos autônomos, telemedicina, onde você não vai ter latência, não vai ter perdas, e também melhorarem muito a eficiência das redes. Ele é a primeira tecnologia que está focando no usuário. O sinal do 5G é transmitido por cabos de fibra ótica e por antenas que emitem sinais de rádio. Essas antenas são menores do que as atuais. Por isso, boa parte delas não vai precisar de autorização da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. O secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Arthur Coimbra, destaca que os dois principais obstáculos para colocar no ar o 5G são a troca dessas antenas e a expansão da rede de fibra ótica. Como provavelmente nós vamos precisar ter 10 vezes mais antenas com o 5G do que com tecnologias precedentes, esses processos, de licenciamento para a instalação dessas antenas precisam ser mais ágeis. O outro ponto, desafio que eu acho que merece ser levantado é a expansão das redes de e carros à internet e ampliar a automação em diversos setores, como a indústria e até o atendimento médico. Neste momento, a Anatel prepara um leilão das faixas de operação desse modelo. A expectativa é que ele ocorra no segundo semestre. O relator do edital do 5G na agência reguladora, Carlos Baigorre, afirma que a meta é ter o 5G funcionando em todas as capitais brasileiras até o fim do ano que vem. As empresas terão metas de começar a implantação do 5G nas capitais em 2022, adensando essa rede 5G nas capitais até 2024, e a partir daí elas começam um cronograma de instalação em cidades com populações acima de 500 mil, até chegarem nas cidades com população acima de 30 mil em 2028. Em paralelo a isso, existe um outro lote com metas de cobertura em cidades pequenas. O 5G começou a ser usado no ano passado em países como Estados Unidos, China, Reino Unido e Coreia do Sul. A expectativa é que o Brasil esteja com todos os municípios conectados a esse novo padrão até o fim do ano de 2028. Com sonoplastia de José Maria Pardal, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Miguelzinho, me conta, você já fez o seu imposto de renda? Sim, já cumpri com a minha obrigação logo no início. Muito bom. Pois é, e para quem gosta de deixar tudo para a última hora e estava descansado, achando que o prazo para entregar a declaração ia até julho, é bom correr. A data final é mesmo 31 de maio, viu? Ela foi confirmada pelo presidente Jair Bolsonaro, que vetou um projeto aprovado pelo Congresso Nacional com um tempo maior para prestar as contas com o leão. Você conhece os remédios genéricos? Eles levam os nomes do princípio ativo do medicamento, ou seja, o insumo mais importante na sua composição. E esse tipo de medicamento consegue chegar a um preço mais baixo na farmácia porque a fórmula é de domínio público, ou seja, o consumidor não tem que pagar pela patente do remédio. E no Brasil existem leis que determinam por quanto tempo essa patente pode ser mantida. E é justamente esse assunto que continuará sendo discutido no Supremo Tribunal Federal hoje. Por quanto tempo a patente de produtos farmacêuticos e materiais de saúde podem durar? O repórter Vitor Ribeiro explica.
O Supremo Tribunal Federal retoma nesta quinta-feira o julgamento de um artigo da Lei de Patentes. Para a Procuradoria-Geral da República, que moveu a ação, a regra que aumenta o prazo de exclusividade de patentes viola a Constituição porque estimula o prolongamento exagerado desse direito. Há um mês, o relator Antônio Dias Toffoli já havia decidido em caráter liminar suspender a prorrogação das patentes de produtos farmacêuticos e equipamentos de saúde. Nessa quarta, ele concluiu o voto que começou na semana passada. Toffoli defendeu que os prazos não sejam mais prolongados e afirmou que é importante valorizar o investimento em inovações, mas é preciso garantir os direitos da população. Atualmente existem 38 mil patentes em vigor e mais de 3 mil com prorrogação já autorizada no país. A proteção dura 15 anos para modelos de utilidade e 20 anos para inovações. Para Dias Toffoli, mais do que esse tempo deve ser exceção, porque prejudica a liberdade de escolha. De acordo com o ministro, 90% dos produtos com patente de longa duração são farmacêuticos. Por isso, o relator destacou o impacto na saúde. Toffoli considera que a prorrogação da propriedade intelectual torna inviável, por exemplo, que a indústria se planeje para fabricar medicamentos genéricos garantidos por lei desde 1999. O relator citou um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro que mostrou que os genéricos podem ser até 80% mais baratos que os remédios de marca. De acordo com Dias Toffoli, a prorrogação de patentes dificulta que tanto a população quanto o Sistema Único de Saúde tenham acesso a remédios mais baratos. O impacto da extensão do prazo de vigência de patentes no Sistema Único de Saúde é digno de atenção, pois sendo ele um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo e contando com uma rede de atendimento que visa universalizar o acesso à saúde gratuita, demanda recursos públicos compatíveis com sua amplitude e complexidade, os quais, todavia, esbarram em problemas financeiros e orçamentários típicos de um país em desenvolvimento como o Brasil. O placar está em 3-0, com os ministros Cássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes acompanhando Dias Toffoli para declarar inconstitucional a prorrogação de patentes. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Esportes. Quem chega agora é Bruno Mendes. E vamos aos resultados desta quarta-feira pelo futebol brasileiro, sul-americano e mundial. Liga dos Campeões da Europa. O Chelsea venceu o Real Madrid por 2-0 e está na decisão da Liga dos Campeões. A final será inglesa, Chelsea contra Manchester City. Copa Libertadores da América, o São Paulo foi até Buenos Aires e empatou com o Racing Clube em 0-0. Já o Internacional recebeu o Olímpia do Paraguai no estádio Beira-Rio e goleou por 6-1. Copa Sul-Americana, o Ceará foi até a Bolívia e empatou com Bolívar em 0-0. Campeonato Paulista, no derby em Campinas, a Ponte Preta venceu o Guarani por 3-1. Nesta quinta-feira, Copa Libertadores da América, 9h, o Fluminense vai até o Equador para encarar o Júnior Barranquilla da Colômbia. Copa Sul-Americana, teremos 2 jogos às 7h15, Grêmio e Aragua da Venezuela, e o Atlético Goianiense vai até o Paraguai para enfrentar o Libertad. 9h30, o Corinthians enfrenta o Huancayo do Peru. Campeonato Paulista tem clássico 9h, Palmeiras e Santos. E pela Europa, Liga Europa, o Arsenal vai enfrentar o Villarreal e a Roma enfrenta o Manchester United. Os 2 jogos às 4h. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Repórter Nacional. E na semana que comemora o Dia das Mães, olha só que notícia interessante. Já imaginou ter 9 filhos de uma vez? Pensa nas fraldas, Miguelzinho. Nem imagino. Pois isso aconteceu com uma mulher de 25 anos que mora em Mali, na África. A jovem Halima Sissi acreditava estar grávida de apenas 7 bebês, quando precisou ser transferida para o Marrocos. Foi lá que ela soube que estava esperando mais 2 crianças. Halima precisou passar por uma cesariana para o nascimento de 5 meninas e 4 meninos. Todos passam muito bem. E outra informação, Halima e o marido já tinham uma filha. Família pra lá de grande, hein?
7h mais 54 e a gente vai ficando por aqui. E nos encontramos de novo amanhã, às 7h30 da manhã, aqui no Repórter Nacional. Continue com a gente, tem muita programação na Rádio Nacional, muito jornalismo e música. E na TV Brasil você acompanha agora o Brasil em Dia. Uma ótima quinta-feira para todos. Tchau, tchau. Tchau. Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional.